Eu acho que dados são um conjunto de símbolos, números e letras. Se eu digo assim, Júlia, 1993, Paris, é um conjunto de símbolos, números e letras, mas eu não estou dizendo nada. Eu não sei o que isso significa na prática. Eu posso armazenar esses dados num banco de dados. Mas na hora que eu digo assim, a Júlia nasceu em Paris em 1993, eu já estou te dando uma informação que eu registrei num banco de dados daquele jeito que eu citei. Eu criei um campo dizendo o nome, um outro idade, o ano que nasceu e outra cidade que nasceu. Então assim, informação são dados contextualizados, quando eu explico o que aquilo faz sentido. E conhecimento é uma outra dimensão, porque dados e informação eu consigo fazer o computador trabalhar com isso. Eu armazeno no computador dados e informação. Eu faço o computador disseminar dados e informação. Conhecimento é uma coisa que tem a ver com seres humanos, com pessoas. Só pessoas podem produzir conhecimento. Tudo que eu consigo dizer para você em palavras ou registrar num vídeo é informação. Conhecimento é uma coisa que tem a ver com a capacidade do ser humano de agregar esse conjunto de dados e informação que ele colheu ao longo da vida, a sua experiência, trajetória de vida, para tomar decisão ou para agir. Então eu sei que alguém sabe falar inglês, que tem conhecimento da língua inglesa, porque ele pega o telefone e fala. Não é porque ele tem um diploma ou porque... Então esse conhecimento ele emerge a partir, através das sinapses no cérebro de cada pessoa, a partir das experiências, dos dados que aquela pessoa teve, mas ele é uma atividade eminentemente humana. Computador não produz conhecimento, só seres humanos produzem conhecimento. Por que dados são hoje a matéria-prima da nossa sociedade? Hoje, a presença de dados é universal. Em todos os lugares, a gente está sendo monitorado, a gente está gerando dados de alguma forma. E a sociedade gostaria de consumir isso para o próprio bem dela. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai transformar esses dados em informação e depois que se tem essa informação, a gente com a computação hoje pode transformar a informação em conhecimento e usar esse conhecimento para o bem, né? O bem da sociedade, o bem de todo o conjunto, né, de atividades que a gente faz hoje no dia a dia. Conjunção de várias tecnologias que foram possíveis por causa de 3 fatores. Primeira coisa, a geração de dados diferentes, né? Antigamente, todos os dados que a gente conseguia processar, eles tinham todos a mesma cara. Tinha uma coluna, linha, todos comportadinhos, banco de dados. Hoje em dia, a gente gera outros tipos de dados. Dados que são gerados no nosso e-mail, quando a gente escreve alguma coisa no Facebook, quando a gente manda um tweet, quando a gente fala no telefone, gera um CDR. Esses dados não têm essa cara, linha, coluna. Mas esses dados são importantes, porque eles trazem mais informação. Então a gente começou a gerar dados de formatos diferentes. Esse é um fator. O segundo fator foi que a informática como um todo veio decrescendo de valor. É uma coisa que a gente conhece como a lei de Moore, né? A cada 18 meses tem um decréscimo de valor. Então, hoje em dia dá para pagar isso, né? Antigamente o processamento de dados em grandes volumes, etc., só era possível para grandes laboratórios ou grandes instituições. Hoje em dia é barato fazer isso, eu consigo fazer isso no meu computador, de certa forma. E a terceira coisa foi o aparecimento, de fato, de novas tecnologias. Tecnologias como o Hadoop, tecnologias de aprendizado de máquina, de inteligência artificial e o nascimento desse profissional que é o cientista de dados que sabe como lidar com esses dados. Então, a junção dessas 3 coisas permitiu o aparecimento desse mundo de Big Data, que é caracterizado pelos 3 Vs, né? Em primeiro lugar, grande volume de dados, que não é o mais importante, mas a gente gera um volume muito grande. A gente acha que o maior volume é gerado pela rede social, pelo Twitter, mas não é verdade. O grande volume de dados é gerado pelas máquinas, pelos sensores, por máquinas que falam com outras máquinas, pelos sensores que estão no celular, esse CDR, pelos sensores que estão nos carros. Um carro hoje tem 80 sensores diferentes, um caixa eletrônico tem 600. Eu tenho uma visão particular de Big Data. Eu acho que o Big Data é um fenômeno que surge num determinado momento histórico da humanidade.
Dados a gente acumulou desde que o ser humano se colocou em pé, deixou de ficar de quatro e ficou andando em pé. A gente produz dados, a gente não registra esses dados, mas a gente vai guardando coisas, enfim. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico único. Nós estamos saindo de uma sociedade tipicamente industrial, onde terra, capital, trabalho, mão de obra, matéria-prima, energia, eram os fatores que a gente usava para criar coisas no mundo, para um mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza no mundo. E essa transição, que é do século XX para o século XXI, coincide com essa transição do século XX para o século XXI. Então, o século XXI, para mim, é o século da sociedade do conhecimento em rede, dos dados e do mundo digital. Então, assim, o Big Data é um fenômeno que simplesmente registra uma parte dessa transformação que o mundo está vivendo em direção à sociedade do conhecimento, que é a parte onde eu digitalizo dados de uma maneira nunca antes vista na história da humanidade. Mas é parte desse processo de transformação de um mundo mais centralizado e hierárquico, que era o mundo do século XX, da sociedade industrial, do Muro de Berlim, para um mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção, onde os dados são cada vez mais digitalizados, onde os seres humanos são cada vez mais empoderados, onde você descentraliza a decisão cada vez mais. Então, é um fenômeno que está acontecendo, onde os dados digitais são uma parte, mas são só uma parte importante, mas só uma parte dessa transição, dessa revolução rumo à sociedade do conhecimento. A gente define como um fenômeno de digitalização do mundo. Nós não digitalizamos os nossos processos, o nosso dia a dia para captar dados. Nós digitalizamos o nosso dia a dia para facilitar o nosso dia a dia. E de repente, 20 anos depois, com o uso da internet, intensivo da internet, a gente se deu conta de que tinha acumulado uma quantidade gigantesca de dados e algumas pessoas começaram a olhar para esses dados e começaram a perceber que dava para inferir coisas que jamais a gente poderia ter feito se não tivesse esses dados. É como se a gente tivesse hoje uma ferramenta para enxergar além do que era possível se enxergar antes de ter esses dados. Como a gente pode fazer uma metáfora assim em relação ao microscópio, por exemplo. A gente não consegue ver os micro-organismos aqui, então a gente não podia estudá-los, nem saber quais as causas, como eles poderiam interferir em doenças ou em outros problemas da humanidade. Conforme a gente tem uma ferramenta que nos permite ver aquilo, a gente pode partir para outra dimensão do conhecimento. Dados digitais funcionam dessa maneira. Enquanto você não sabe exatamente como aquele fenômeno pode ser descrito ou observado, você não conhece as relações. Então, a gente define assim, Big Data como um fenômeno de digitalização que está permitindo iluminar a rede vital que as pessoas estabelecem entre si, uma pessoa com outra pessoa, as pessoas estabelecem com os objetos que elas usam, como você usa os objetos do seu dia a dia, um carro, uma geladeira, um aparelho de comunicação, e as relações que as pessoas estabelecem com o meio ambiente. Eu começaria pelos dados públicos. É direito de todo cidadão ter acesso a absolutamente todos os dados. Cada centavo que prefeito, governador ou seu presidente da República gastou, que é um dinheiro público, que não é dele, é de todos nós, cada centavo tem que estar dito para todo mundo onde foi gasto, como foi gasto, e que frequência que isso foi gasto, quem foi contratado, por que foi contratado. Então, os dados públicos têm que ser abertos já, hoje. Isso não é uma benesse de quem nos governa, isso é uma obrigação de quem nos governa. E nós, enquanto cidadãos, devíamos estar fortemente empenhados para que esses dados de fato se tornem públicos, acessíveis e compreensíveis. Porque às vezes o governo bota lá um banco de dados totalmente incompreensível para o cidadão. Os dados, para serem abertos, eles têm que estar disponíveis e têm que ser compreensível para qualquer cidadão. Eu acho que a internet vai acabar. O presidente do Google falou isso, a internet vai acabar. O que ele estava querendo dizer com isso é que ela vai se tornar tão presente no nosso dia a dia que eu não vou perceber que ela está aí. Assim como eu estou aqui respirando, conversando com você e não estou percebendo que tem oxigênio, eu não saio de casa, meu Deus, como é que eu vou conseguir oxigênio para respirar hoje? Ninguém pensa nisso porque o oxigênio está aí, faz parte da nossa vida.
Hoje a gente ainda sai de casa e assim, onde é que eu vou ter Wi-Fi? Onde é que eu vou conseguir acesso à internet? Será que lá no hotel onde eu vou tem acesso à internet? No futuro a gente não vai fazer essa pergunta porque simplesmente a internet vai estar aí. O chip aqui nessa parede aqui ao nosso lado vai estar me comunicando com a internet, meu óculos. Eu não vou ter mais celular, eu vou estar falando através de dispositivos como o meu óculos, um chip que vai estar implantado na minha cabeça. Eu não vou precisar ter um aparelho de celular para poder falar com as pessoas, para poder entrar na internet. Então a internet das coisas vai ser esse mundo onde a internet vai se fazer parte indissociável da nossa vida, imperceptível da nossa vida. Hoje em dia, quando a gente compra qualquer eletrodoméstico, não tem sentido a gente dizer o seguinte, olha, é compatível com a eletricidade. Todos eles funcionam com a eletricidade. Daqui a 5 anos, a gente vai dizer o seguinte, é compatível com a internet. Todos eles vão estar na internet. Steve Case, que foi o CEO da AOL, né, diz o seguinte, é a terceira onda. Né? A gente teve uma primeira onda onde a gente construiu a internet. A gente teve uma segunda onda onde a gente teve os aplicativos. Na terceira onda, a gente vai de fato arrumar essas coisas. A gente vai fazer com que a internet faça parte de todas as coisas. E a gente precisa desses dados para que isso de fato aconteça. Para que de fato a gente tenha um mundo que seja conectado, um mundo que seja otimizado para a utilização desses dados. A conta de luz tem um medidor na porta da sua casa que diz, olha, você gastou tantos quilowatts, você tem que pagar tanto. Se a gente tivesse medidores, que são esses medidores, são esses sensores, isso é a internet das coisas, dizendo, olha, Karen, você, da sua conta de luz, 20% é sua geladeira. Tem alguma coisa errada com a sua geladeira, ou você tem geladeira demais. Então, se eu soubesse o que está me custando mais caro, da mesma maneira que eu liguei para minha mãe, liguei internacional, liguei interurbano, fiquei muito tempo no telefone, usei dados demais, eu quero saber como é que eu estou usando energia na minha casa. E aí eu posso otimizar essa utilização. Mas a máxima diz o seguinte, você só consegue gerenciar o que você consegue medir. O sinal delas, e se elas tiverem um celular, elas têm um sinal, chama CDR, é um sinalzinho, um ping, né, que todo celular manda a cada 3, 4 minutos. Então eu sei para onde aquelas pessoas estão indo, porque um ping, agora eu estou nesse lugar, depois eu estou nesse lugar, depois naquele outro lugar. Então as pessoas mandam isso através dos celulares. Os ônibus também têm sensores, eles têm sensores que dão a localização deles, o GPS, de onde eles estão. Então, uma coisa muito importante para o planejamento da cidade é a gente saber, olha, tem uma massa grande de carros se dirigindo para o centro da cidade. Será que eu preciso aumentar o tempo dos sinais, o tempo de sinal verde? Será que eu posso reprogramar o fluxo daqueles carros de maneira que aquilo flua de uma maneira melhor? Será que eu posso me arrumar de uma maneira mais racional, se eu sei que tem mais pessoas se dirigindo nessa direção? Será que isso significa alguma coisa diferente, uma emergência ou não? Então, como é que a cidade se organiza de uma forma proativa, entendendo como que aqueles movimentos vão acontecer? E eles são muito diferentes. Não é uma coisa que a gente possa escrever em pedra. Você tem dias que chove, você tem dias que são de mais calor, você tem dias que tem eventos especiais, você tem dias que tem situações de emergência, você tem dias de protesto. Então, cada dia tem uma coisa diferente. A grande habilidade do ser humano hoje em dia é o pensamento crítico, né? Como utilizar essa informação de maneira a gerar valor. Então você não quer ter o ruído, mas você quer ter valor sobre esses dados. E isso vai mudar a sociedade de uma forma, acho que profunda, porque a gente vai ter informações sobre como os seres humanos crescem, se desenvolvem, ficam ou não ficam doentes, a saúde, tratar isso de uma forma mais holística. A gente vai conseguir reorganizar nossa sociedade de uma maneira melhor, tanto do ponto de vista das cidades, eficiência das cidades, sustentabilidade, usar recursos de uma forma muito mais racional do que a gente usava no passado. E a gente vai conseguir também, eu acho, fazer uma redistribuição de renda e de saúde, o que é mais importante. Nós temos que ter cuidado com a visualização de dados, porque é um instrumento poderoso. Você
Se você tem uma planilha com números, você tem uma visualização de dados, com certeza. Uma tabela cheia de números, uma pessoa pode olhar aquilo ali e está visualizando dados, não deixa de ser. O que a gente chama de visualização de dados hoje é uma coisa colorida, elaborada, com o objetivo de destacar alguma informação que interessa, facilitar a tomada de decisão, destacar alguma coisa. E tudo que você constrói com o objetivo de empoderar alguém, ele tem um viés. Então a gente precisa ter muito cuidado. A visualização de dados, ela não é a verdade absoluta. Quando um determinado dado está destacado de vermelho ou está num gráfico de um determinado tipo ou de outro tipo, você está induzindo uma tomada de decisão. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. A depender de como você apresenta os dados, você pode estar direcionando uma determinada decisão ou outra, um determinado olhar ou outro. Então, tem que ter esse cuidado. A visualização de dados não é imparcial. Ela é tão parcial como qualquer outro instrumento de comunicação que o ser humano já desenvolveu até hoje. É quase impossível anonimizar os dados. É importante que se diga isso, porque hoje, se você tem muitos parâmetros sobre determinada pessoa, mesmo que você não localize o nome dessa pessoa, nem onde ela está, nem mais nenhum dado pessoal dela, só os parâmetros que você tem dela são tantos que é possível dizer com certeza que aqueles parâmetros só podem estar identificando aquela pessoa exatamente. Existe um conceito chamado de identidade digital, que a partir dos parâmetros da sua navegação na internet, aquela pessoa só pode ser você. Então é só para a gente ter um cuidado, que a anonimização ela tem um limite, todo mundo sabe disso, ela tem um limite, e por isso que a gente precisa de códigos de princípios, de ética, para trabalhar com esses dados. Olha a conveniência dos serviços que a gente tem hoje. Por exemplo, eu vou fazer uma compra de passagem, a companhia aérea já sabe que eu prefiro janela, que ela já sabe que eu prefiro na frente, ela já sabe o tipo de comida que eu prefiro. Então, tem vários serviços que são personalizados graças aos dados que as empresas têm sobre mim. Então, alguns assustam porque ficam na fronteira de uma violação de privacidade, mas, em geral, a gente aceita essa invasão de privacidade pela conveniência que vem junto. E, ao mesmo tempo que isso é assustador, isso também ele traz embutido um mecanismo de segurança também. Porque é isso que dá a segurança da internet, né? É isso que faz você saber que os dados estão todos em rede e que não precisa todo mundo saber tudo de todo mundo. Cada parte da rede sabe apenas um pedaço e a rede inteira sabe de tudo. Então, ao mesmo tempo que você se sente exposto, você se sente seguro. Que, na verdade, não é uma pessoa única controlando todas as suas informações. É uma rede e seus dados todos espalhados, do jeito que você digita, o browser que você está usando, esses dados estão espalhados em diversos, digamos assim, diversas partes da internet, né? Não é controlado apenas por um nó da rede, digamos assim. O que é um cientista de dados? Eles vêm de dois lados, né? Antigamente, em ciência da computação, quando não existia a cadeira ciência da computação, ou você vinha da engenharia ou você vinha da matemática. Hoje em dia, o cientista de dados também é assim, ou ele vem lá da ciência da computação, programação, informática, ou ele vem da matemática. E os dois lados são importantes. Tanto o lado da estatística, matemática, entender a modelagem, a matemática por trás, quanto a parte de aplicação. Como que você programa, como é que você desenvolve programas de software que são capazes de implementar tudo aquilo. Então, essa formação é muito importante. Olhar para a estatística é muito importante. Aprender matemática é muito importante. Aprender o básico de programação. E isso vai fazer parte do dia a dia de todos os negócios, da educação, da informática, papéis governamentais, propaganda e mídia, né? Jornalismo hoje é todo social, é todo baseado nisso. Então, isso é uma formação muito importante. Então, a gente tem que dar uma olhada com mais cuidado, como é que a gente vai formar os próximos jovens, como é que a gente empodera eles para que eles possam serem bem-sucedidos como cientistas de dados no futuro. O cientista de dados é aquele que gera o conhecimento a partir de dados. Ele não precisa necessariamente conhecer as ferramentas e saber como transformar aqueles dados, tecnicamente falando, utilizar a tecnologia para transformar esses dados em informação. Ele só precisa exercer o olhar dele a partir do domínio de conhecimento que ele tem, a partir das experiências que ele tem. O fato de ele exercer o olhar dele sobre um conjunto de dados
já o caracteriza, no meu modo de ver, já o caracteriza como um cientista de dados. O cientista é aquele que olha para alguma coisa e cria alguma solução em cima daquela coisa. Ele será todas as pessoas que estão resolvendo qualquer tipo de problema. Então, uma vez que você tenha acesso aos dados, você pode ser considerado um cientista de dados. Qualquer cidadão poderá ser um cientista de dados. Então, eu não acho que cientista de dados e comunicação, que são duas profissões que eu acho que têm a ser do futuro, do século XXI, são exclusividade de quem tem um diploma nessas duas áreas. Mas eu acho que é inequívoco que existe também uma formação específica para que você seja um bom profissional de comunicação e um bom cientista de dados. Que eu acho que vai ser estimulado e vai ter mais gente querendo fazer esse tipo de formação. O que eu acho que vai mudar, provavelmente, nos próximos 20 anos, é que o canal onde essa pessoa vai, digamos assim, usar, os canais que as pessoas vão usar para adquirir essa formação de cientista de dados ou de profissional de comunicação, vai deixar de ser exclusivamente a universidade. Provavelmente, o canal para isso acontecer vai ser diverso, vai ser o YouTube, vai ser a internet, vai ser as redes sociais e, muito provavelmente, o diploma que ele vai ter da UFRJ, de Stanford ou do MIT, também vai deixar de ser uma condição sine qua non para ele ser considerado um profissional, um cientista de dados. A experiência dele, o que ele fez, independente de ter um diploma ou não, nessa área de ciência dos dados, vai ser muito mais importante do que o diploma. Então, se ele usou os dados objetivamente e conseguiu elaborar um conhecimento a partir disso, ele vai ser considerado cientista de dados, mesmo que ele não tenha um diploma. Várias instituições já têm esses dados nos seus próprios sites, organizados. Algumas prefeituras, a Prefeitura de Boston, a Prefeitura de Chicago, são exemplos assim, de ponta de bancos de dados estruturados, abertos, 100% abertos. Mas existem também terceiros fazendo isso, né? Então, se não é uma iniciativa do governo, se os dados não estão estruturados e organizados daquela maneira que qualquer pessoa possa olhar e utilizar, existem pessoas já fazendo isso, criando plataformas de agregação de dados e organizando, estruturando de uma maneira que qualquer pessoa possa entrar lá como se estivesse procurando um item numa biblioteca, num índice, que a gente já foi alfabetizado para isso, né? Procurar uma palavra no dicionário, existe um processo, um método, existe um processo para você encontrar um verbete numa enciclopédia. Então, do mesmo jeito que a gente já tem essa alfabetização, esse processo para encontrar coisas na linguagem escrita, a gente vai ter também isso estruturado para encontrar facilmente. Pessoas que são cientistas de dados ou não vão conseguir encontrar isso facilmente. Alguns sites são exemplares. E outros a gente vê que estão sendo construídos, inclusive já com construção de APIs. A pessoa não precisa nem saber transformar aqueles dados, agregar aqueles dados para o que ela precisa. Ela só diz o que ela quer e já é possível se automatizar essa interface entre os dados e o uso que a pessoa quer dar num aplicativo.